encontro, o refrigério, a oração me satisfaz, porque no Senhor eu sou completo. Sabe por quê? Porque eu fui criado para a glória dele. E você também. Então a verdadeira alegria completa, você vai alcançar em Deus. Alcance, entre na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor
abundância contigo, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a minha liberdade foi conquistada por ti naquela cruz. O Senhor me fez livre. O Senhor te fez livre. E não há nada que possa tirar a sua vida das mãos do Senhor quando você se entrega por completo ao Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não existe amor maior do que isso. Aquele que entrega a sua vida. Esse é o nosso Deus. Jesus veio para nos salvar. Éramos como ovelhas sem pastor. E Ele nos pegou e tirou de nós as nossas feridas e as nossas dores. E nos trouxe salvação. Existe um caminho que nos leva a Deus. Existe um caminho de esperança e reconciliação. E esse caminho é Jesus. Se você está cansado, se você está ferido, existe salvação para você. E ela está em Cristo Jesus. Ele veio para te salvar. Ele veio para te libertar. E não há nada que possa tirar você das mãos do Pai. Ele conquistou a sua salvação, a sua liberdade. E Ele nos comprou com o penhor do seu sangue, não apenas para essa vida, mas garantindo a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Se viver com Jesus hoje já é bom, imagina nos céus, onde não haverá pecado, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá corrupção. A plenitude de alegria que viveremos com o Pai.
Essa verdade é muito linda e muito profunda. Não há mais culpa. Não há mais culpa. Diga isso com os teus lábios. Não há mais culpa. Não há, irmãos. Quanto nós ouvimos e sentimos isso no nosso dia a dia. Mas em Cristo Jesus não há mais culpa. Livre sou. Esse é o poder de Cristo na minha vida. Vamos de novo, irmãos? Não há mais culpa. Só a igreja. Esse é o poder de Cristo em mim. O meu destino. Senhor, nos nossos corações. Grava essa palavra, Senhor, nas nossas mentes, no nosso dia a dia, no momento da nossa dificuldade, Senhor, nos momentos de desafio, Senhor. Em uma força poderá de sua mão me arrancar, até contigo eu me encontrar. O seu poder me manterá, me guardará, me sustentará, me trará escape, me trará esperança, me trará alívio, me trará direção. Tudo vem do Senhor, ó Pai. Sustenta, Senhor, as nossas vidas em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o último hino. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem trazer ao lenço final. Amém, irmãos? Sobre toda mente e coração, eu sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Jesus, quero preparar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança, a liberdade de nome dele, amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome
Nome santo, nome
muito obrigada. Obrigada pelos dízimos e ofertas, ó Pai. Abençoa a tua casa, Senhor, aqueles que precisam, cada departamento da tua igreja, Senhor. Prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar. A palavra está com o Senhor. Antes de acumular, ser pressa. Amém? As crianças já vão nas salas. Quando nós estamos na presença do Senhor, o tempo é dele e o tempo não é nosso. Amém? Não que nós vamos ficar aqui até meia-noite, não é assim não. Vamos ser breve. Mas o tempo de Deus na nossa vida é uma das coisas mais preciosas. Que a companhia de Deus, ela traz um conforto para a nossa alma e alegra o nosso coração. Amém. De uma maneira muito especial. E nós estamos aqui reunidos porque sabemos que o Senhor está aqui. Amém. Amém? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, então Ele é vivo, Ele está vivo e Ele está presente. Porque a palavra dele diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Amém? E hoje, nessa noite, nós vamos celebrar a vida. Né? Nós temos aqui uma criança para ser apresentada ao Senhor, que é a filha do Peterson. Cadê a Fran? Está lá. A filha do Peterson e da Fran, a Pietra. Hoje é um momento de muita alegria, porque a vida é um milagre de Deus. Amém. Amém? Glória. É um milagre tão grande que a ciência ainda não explica, né, o início de tudo. Ela só explica depois do início, né? E isso é porque ali é a mão de Deus. E a mão de Deus é perfeita em tudo que ela faz. Amém? Eu quero chamar o Peterson e a Fran para trazer a sua filhinha Pietra, e nós vamos apresentá-la ao Senhor, consagrando ela nesse dia. Amém? Dormiu, né? É bom que não chora no meu colo, né? O ato deles apresentarem a sua filha ao Senhor é um ato de fé que eles estão fazendo e entregando ela nas mãos do Senhor. Ainda que eles serão instrumentos do Senhor para cuidar, mas quem pode cuidar melhor é o nosso Senhor. Amém? E a igreja também é corresponsável com eles, ensinando a Pietra nos caminhos do Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui é seguindo aquilo que Jesus fez. Jesus foi apresentado ao templo com poucos dias de vida, né? Por um ato de fé dos seus pais. Amém? E é o que nós vamos fazer aqui. Eu vou tirar o microfone, posso segurar ela? Eu vou tirar o microfone, mas eu falo um pouco mais alto aqui para vocês, tá? Vou tentar deixar ela de frente aqui para vocês verem a Bia. Para vocês conhecerem ela. Isso aí. Não vai cair não. Deixa eu só pegar. Vocês verem. Soberano Criador dos céus e da terra, eu venho, Senhor, consagrar, Senhor, a Pietra, Senhor, a Ti, Senhor, pela fé
fé dos seus pais, Senhor, que entregou a vida dela nas tuas mãos, Senhor. Eu, Senhor Deus, como ministro do Evangelho, confirmo a fé dos teus filhos, Senhor Deus, entregando toda a vida dela, as gerações dela que virão também, Senhor Deus, que ela seja uma mulher valorosa, Senhor, cheia do teu Espírito, Senhor Deus, uma evangelista do Senhor, Pai, que proclame, Senhor Deus, o Evangelho, Senhor Deus, e que seja instrumento para curar enfermos, Senhor, aonde o Senhor estabelecer elas, Senhor Deus, que o inimigo não toque nelas, Senhor Deus, mas que o Senhor com as tuas mãos protejam elas, Senhor, dando toda a sabedoria e toda a unção desde pequenas, Senhor Deus, e que o Senhor encaminhe ela no teu chamado, no teu propósito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela estava concordando aqui, né? Pode. Eu queria antes só orar por vocês. Tá? Senhor, eu entrego a vida, Senhor, do Peterson, a vida, Senhor, da Fran, Senhor, que o Senhor dê toda a sabedoria a eles, Senhor Deus, que a paz e a unidade do Teu Espírito se renove sobre eles, Senhor Deus, que eles sintam o amor do Senhor e transfiram o amor do Senhor à sua filha Pietra, Senhor, que tudo que ela precisar, Senhor Deus, o Senhor Deus enche o coração dos teus filhos, Senhor, em nome do Senhor, para que ela seja cuidada num lar de amor, de alegria, de paz, e que nenhum mal, Senhor, atinja eles, em nome de Jesus. Amém. Você quer tirar uma foto? Pode tirar foto. Pode tirar. A família. Pode vir. Pode vir os familiares aqui tirar foto, pode. A família é grande. Tá, então. Isso. Família é grande, né? Vai chegar mais pra cá, a gente vai chegar pra cá. Amém. Graças a Deus que nós temos liberdade. Liberdade no Senhor, liberdade no Espírito Santo. E é o Espírito Santo que conduz essa noite. Amém? Então eu fico muito feliz da gente ter liberdade, porque a igreja não é nossa, é a igreja do Senhor Jesus. Não fomos nós que morremos na cruz, mas foi Ele que morreu. Então é Ele que conduz o seu rebanho, que somos nós. Amém? Se você puder ficar um pouquinho mais de pé e abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 15 ao 18. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 ao 18.
vamos ler? Amém? João capítulo 14, a partir do versículo 15 ao 18. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Amém? Pode sentar. Jesus, na noite em que ele foi traído, faltando algumas horas para serem traídos, ele chamou seus discípulos à parte e começou a ensinar algumas coisas que seriam as últimas palavras dele para os discípulos, que está no livro de João capítulo 14, 15, 16 e 17. São palavras muito profundas de alguém que estava cumprindo a sua missão, e a sua missão era a morte. Às vezes a gente tem missão nas nossas vidas que são uma missão que não leva à morte, mas no caso de Jesus, a missão dele o levará à morte. E ali ele chamou os seus discípulos e trouxe palavras muito calorosas, palavras amáveis, palavras de conforto, palavras que pudessem ali, de uma certa forma, tranquilizar o que viria a acontecer. Mas com a morte, ninguém pode. Amém? Somente Jesus teve o poder de ressuscitar após a morte, somente Ele venceu. De todas as pessoas que morreram, a única pessoa que está viva é Jesus. Amém? As outras pessoas, elas estão num local, como se assim a gente pode dizer, descansando, não é dormindo, tá? Mas elas vão ressuscitar quando Jesus voltar. Amém? E Jesus ali confortava os seus discípulos. E ele diz o seguinte: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quando a gente ama uma pessoa, seja filho, filha, seja pai, mãe, a gente não faz de tudo por aquela pessoa? Faz. A gente faz. Ainda mais ainda quando a gente ama de verdade. Não ama somente de palavras, a gente ama de verdade. A gente vai até, como diz aí, as últimas consequências para cuidar, para amar, para zelar por aquelas pessoas. Então, quando nós amamos o Senhor, nós temos a vontade de guardar aquilo que Ele deixou para nós. Ainda que para nós seja muito difícil algumas coisas, porque nós lutamos contra a nossa carne, e sem contar ainda as questões espirituais que estão ao nosso redor. Então nós temos uma luta interna e uma luta o quê? Externa. Só que o amor de Deus, ele vence qualquer luta e qualquer dificuldade, qualquer batalha que você tem aqui dentro de você. E são as maiores batalhas que a gente enfrenta não é lá fora, é aqui dentro. Porque aqui dentro ninguém vê. E às vezes a gente está chorando, ou às vezes a gente está sozinho. Tem muitas pessoas que elas estão sozinhas, muitas pessoas em volta, mas aqui dentro está o quê? Se sente sozinho. E o Senhor sabia que esse sentimento era um sentimento que qualquer um de nós, seres humanos, poderíamos passar. Quando a gente passa uma vez ou outra, está dentro da normalidade. Amém? Mas e quando isso não passa? E quando isso avança meses, anos e a gente não sabe o que fazer mais? Porque todos nós, todo ser humano, ele necessita de algo que o preencha por completo. E aqui eu não estou falando de um sentimento passageiro, eu estou falando de algo muito mais profundo.
que nenhum ser humano pode oferecer para nós. Naquele momento que os discípulos ouviram aquelas palavras, Jesus chegou e falou para eles assim: eu vou pedir ao Pai e Ele dará o que? Outro Consolador. Outro Consolador. Consolador com letra maiúscula aqui. Então significa uma pessoa. Uma outra pessoa como Ele. Amém? Porque é um outro Consolador como Ele, a fim de que esteja com vocês para sempre. É alguém que nos acompanha 24 horas por dia. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Quando a palavra se refere ao mundo aqui, se refere às pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a palavra de Deus. Então elas não conseguem entender o que é o Espírito Santo, que é o Consolador. Porque o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós, como está escrito aqui o texto. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Como que pode uma pessoa morar dentro da gente? É difícil da gente entender e compreender. É até difícil da nossa mente aceitar. Mas é possível, primeiro porque é espírito, não é matéria. Então, se é espírito, então cabe dentro de nós, né? Se fosse matéria, não ia caber de forma nenhuma. Mas é o que? O próprio Deus que decidiu morar dentro de nós. E quando Jesus fala que depois da morte dele, esse Espírito ia habitar dentro de nós, aquilo era o conforto que os discípulos precisavam para atravessar a morte de Jesus e continuar fazendo o que Jesus pediu para eles fazer. Era o que eles precisavam. E a presença de Deus por meio do Espírito Santo, ela é suficiente nas nossas vidas. Às vezes nós buscamos, de alguma forma, tentar preencher algumas lacunas dentro de nós, e todos nós temos lacunas, ninguém foge disso. E se o Espírito Santo habita em mim, e ele fala comigo, e ele se manifesta na minha vida, ele preenche aquilo que o homem não consegue preencher. Por quê? Porque o Espírito, ele vai no mais profundo da alma, ele vai no mais profundo da mente, aonde o psicólogo não chega. E eu não sou contra os médicos, são instrumentos de Deus para nos ajudar, mas eles são humanos como eu e você, ilimitados. Mas Deus é ilimitado. Então Deus consegue sondar nossa mente, entrar no nosso coração, na nossa alma e ver coisas que outro ser humano não conseguiria o quê? Ver. E é isso que Deus muitas vezes quer nos mostrar. Deus quer nos mostrar não aquilo que eu já vejo, mas aquilo que eu não vejo. Jesus disse: eu vim para os sãos. Não, eu vim para os doentes. E todos nós temos algum tipo de algo que o Senhor gostaria de fazer diferente nas nossas vidas. E o próprio Deus decidiu habitar em nós para nos mostrar que podemos, com Jesus, nos tornar cada dia uma pessoa semelhante a Cristo. Amém? Nós fomos chamados a ser semelhantes a Cristo. Porque cá entre nós, né? Tem dia que às vezes a gente não se aguenta. Não é verdade? Não tem dia que a gente não se aguenta? Que a vontade que a gente tem é ficar num lugar e não falar com ninguém e ficar só a gente ali. Se passar um mosquito, você desce um soco no mosquito, mas você não quer que ninguém te perturbe. Quem não passa esses dias? Eu passo. Só que isso é por causa da nossa imperfeição.
Só que nós temos um Jesus que é perfeito e que nos conhece. No Salmo 139 diz que antes que a gente nascesse, o Senhor já via a gente como substância informe, sem forma, dentro da barriga da nossa mãe. E que todos os dias da nossa vida já tinham sido escritos e determinados. Isso quer dizer que quando você nasceu, para você tinha uma folha em branco. Para Cristo, você já tinha uma folha preenchida. E que o Senhor quer que você olhe para essa folha preenchida e apenas escolha e escreva na sua folha em branco tudo aquilo que o Senhor já tem para a sua vida. Tudo aquilo que o Senhor tem para você. E aquilo que é mais importante do que ser abençoado é conhecer a Cristo. E o conhecimento de Cristo, ele vem quando? Quando nós temos relacionamento com essa pessoa que mora dentro de nós. O relacionamento com Deus vem com um relacionamento com essa pessoa que é o Espírito Santo que mora dentro de nós. E aqui nesta situação, esse mesmo Espírito, ele ia ser derramado e foi derramado no momento onde a igreja mais precisou, que foi na morte do seu líder. Quem já passou pela morte de algum ente querido, de alguém, é uma dor que arranca pedaço. É essa que é a verdade. E que se você, às vezes até um abraço de alguém ajuda, mas não coloca o pedaço de volta. Somente Deus vai curando as nossas feridas quando a gente perde alguém ou quando a gente está longe de alguém que a gente ama muito. E aqui nesse momento, o Senhor já tinha ido para o céu e agora estavam os discípulos naquela situação, se restabelecendo para cumprir aquilo que Jesus havia pedido. Sozinho, eles nunca conseguiriam cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para eles, somente por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio no momento que eles estavam reunidos, estavam juntos ali, porque eles acreditavam que não conseguiriam andar sozinhos. Não conseguiriam andar sozinhos. Existe hoje uma necessidade do ser humano de andar muito sozinho. E isso é muito perigoso quando a gente anda muito sozinho. Por quê? Porque quem anda sozinho, se cair, não tem quem levante. E aqui, o Espírito Santo de Deus começou a unir aquelas pessoas para que elas andassem o quê? Juntas. E a igreja, a família que você está aqui representada, ela é quem? Ela é o quê? O elo. Ela é o quê? Ela é o seu alicerce. Não existe família que seja o quê? Perfeita. Nem a minha não é. Nenhuma família é perfeita. Mas o Senhor consegue, o Espírito Santo consegue unir pessoas que são completamente diferentes uma das outras. E cabe a nós deixarmos o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer dentro do nosso lar. Porque se ele não fizer, não vai ser a gente que vai fazer. E nós não temos a capacidade de fazer por nós mesmos. Às vezes a gente tenta dar um jeitinho ali para Deus, mas olha, Deus é que consegue fazer coisas que a gente não consegue. Porque Deus vai no coração de cada um, na mente de cada um, e faz aquilo que a gente não consegue o quê? Fazer. E aqui o Senhor, o Espírito Santo, trabalhou na vida de uma igreja que tinha ali as suas 100 pessoas mais ou menos, para que eles pudessem caminhar para o mesmo objetivo. Como que caminhar junto em unidade hoje é tão complicado e é tão difícil?
Por quê? Porque a gente muitas vezes é pastoreado por muitas coisas. O celular pastoreia a gente, a televisão, muitas coisas pastoreiam. Mas quantos de nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, que é o pastor da nossa alma? Depois de Jesus, é o Espírito Santo aqui na terra, não é verdade? Pastor da nossa alma. Só que, para que isso aconteça, é necessário o quê? Eu entender que o Espírito Santo, primeiro, é uma pessoa. Amém? Segundo, se ele é uma pessoa, ele tem sentimentos e o quê? Vontades. Eu posso então entristecer o Espírito Santo que habita na minha vida? Posso. Assim como você pode entristecer alguém dentro da sua casa, você pode entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a vida de Deus habitando dentro de você. Se eu entristeço aquele que gera vida, o que vai sobrar da minha vida? Muito pouca coisa. E quanto mais eu me afasto do Senhor, mais eu me aproximo da morte espiritual. E quem me mantém vivo é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo. Porque tem pessoas hoje que o coração está batendo, o pulmão está ali, puxando ar. Só que espiritualmente, o que acontece? Não consegue ter uma vida plena com Jesus, por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vai fazer com que você consiga falar com Deus e ouvir o Senhor. Às vezes a gente vai orar e a gente tem dificuldade, porque não vem as palavras na nossa boca ou não vem as palavras no nosso coração. Quem está ali nos ajudando a orar? É o Espírito Santo. Tem um texto na Bíblia que fala o seguinte, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vou ler aqui para vocês, tá? Quero trazer rapidamente algumas passagens do que eu estou falando, tá bom? Para que a palavra do Senhor nos ensine. Romanos 8, 26, eu vou ler aqui, tá? Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ou seja, nós passamos momentos muitas vezes que a gente não tem a quem o que? Pedir ajuda. E a gente fecha a porta e vai orar. Mas nem força para orar a gente tem. Parece que a palavra não passa do teto. Mas existe alguém que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, com palavras que não existem compreensões, para que essas palavras elas sejam esclarecidas dentro de nós. Quem geme está sentindo o quê? Dor. Quem tá com fraqueza está sentindo o quê? Dor. Mas não estou falando de dor física, estou falando de dor na alma. Então às vezes a gente chega na presença do Senhor com a alma dolorida. E é naquele momento que a gente dobra o nosso joelho, fechamos a porta do nosso quarto, como Jesus ensinou, e falamos com Deus. O Espírito Santo, ele sente a nossa dor e geme intercedendo por nós, diante do Senhor. E isso é algo que nós temos um amigo que é o Espírito Santo, e que pode nos ajudar nessa hora. Aonde as pessoas não veem a gente, o Espírito Santo, o quê? Ele vê. Porque ninguém passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nem fisicamente, nem o quê? Emocionalmente, ninguém passa desapercebido. E os olhos do Senhor contemplam todas as pessoas. Aquele que invocar o nome do Senhor, o Senhor, Ele faz algo na vida dessa pessoa.
E tudo começa pelo Espírito Santo. Deus, por mais que você pense que Deus está distante de você, lá no céu, o Espírito dele está em você. É mais perto do que a pessoa que está do teu lado, porque é dentro de você. Está em você. E esse Espírito aqui, ele geme e ele intercede. As palavras que você não consegue falar, o Espírito sente e ele fala para Deus o que você gostaria de falar. Porque tem hora que a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente. Só que Deus pode nos ajudar. Então eu não posso entristecer essa pessoa, que é a pessoa que me mantém de pé, que é a pessoa que me ajuda, que é a pessoa que me conforta, que é a pessoa que me alegra. A alegria que muitas vezes falta na nossa vida é a alegria do Espírito Santo, porque é uma alegria que não tem fim. E não que a gente tem que todo dia levantar com um sorriso daqui até aqui, porque tem gente que tem a graça de levantar sorrindo todos os dias. A minha esposa fala, né amor? Você fala assim, nossa, mas levanta sorrindo. Ela não, mas levanta sorrindo. Mas e não quer dizer que o outro que está lá com a cara séria não está feliz. Não é verdade? Cada um é de um jeito. Ainda bem que Deus fez a gente assim. Não é cada um de um jeito. Então, mas aquilo que traz paz ao seu coração, aquilo que conforta, é aquilo que vem do Senhor. E nós não podemos entristecer essa pessoa. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, quero só ler aqui um breve versículo aqui para vocês. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Dia da redenção, volta de Jesus. Amém? Selado, aquele que tem o quê? Uma marca espiritual que ninguém vê, mas o Senhor sabe, aqueles que têm. E quando o Senhor arrebatar a sua igreja, os selados, eles o quê? Vão subir, serão arrebatados. Não entristeçam o Espírito Santo. Por quê? Porque se eu entristecer o Espírito Santo, a chance de eu abandonar o Senhor, ela é muito grande. Ela é muito grande. Por quê? Porque é o Espírito Santo que mantém a chama viva dentro de você. A fé. Quando você lê a palavra do Senhor, quem escreveu a palavra do Senhor? Quem inspirou homens a escrever a palavra do Senhor? Foi o Espírito Santo. Quando você lê a palavra, essa palavra se torna viva dentro de você, porque foram palavras escritas pelo Espírito. E o mesmo Espírito, ele testifica no seu espírito que você é filho de Deus. E ser filho de Deus é um presente que Deus nos dá todos os dias da nossa vida. E nós precisamos levar isso adiante na nossa vida. Esse mesmo Espírito, ele também consola. Consola quando a gente se sente órfão. É tão difícil quando a gente se sente órfão. O que é se sentir órfão? Significa que a gente não tem uma referência na nossa vida. Uma referência de pessoas que possam cuidar de nós. E isso muda muita coisa na nossa vida. Às vezes a gente teve problemas dentro de casa, temos por falta, de pessoas ali que puderem estar cuidando da gente. E a gente toca a vida,
vai indo, vai vencendo as coisas, vai caminhando, mas chega uma hora que a gente sente a falta de ser cuidado. E é nessa hora que a gente sente a falta de ser cuidado, é onde Deus pode fazer nova todas as coisas na nossa vida. Eu já tive sentimentos ao longo da minha vida que eu não sabia o porquê que eu estava sentindo aquilo ali. E eu sentia a necessidade de que alguém estivesse perto de mim. Sabe aquela situação que um abraço resolve as coisas? Sabe aquela sensação que não precisa falar muita coisa, mas um abraço, um aperto de mão ou uma palavra já resolve aquilo que a gente está sentindo naquele momento? É nessa hora que o Espírito Santo pode fazer algo. Paulo, mas como assim o Espírito Santo pode fazer algo se ele é Espírito? Como é que eu vou sentir o abraço de uma pessoa que é Espírito, não é carne? Como que eu vou sentir? Nós somos o que? O corpo de quem? De Cristo. Templo do Espírito Santo. Amém? Quando você encontra uma outra pessoa que também tem o Espírito Santo nela, o que acontece? Quando aquela pessoa te abraça, quando aquela pessoa te dá um aperto de mão, o que está acontecendo naquele momento? Você está recebendo um abraço, um aperto de mão de quem? Daquilo que o Espírito, do próprio Espírito Santo que vem daquela pessoa. Porque se a gente se abraçar, a gente mesmo não faz diferença. Mas se o outro fizer, isso faz diferença. Por isso que andar em unidade gera toda a diferença. Eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo ou que caminham comigo também na fé, eu falo, jamais andem sozinhos. Nunca andem sozinhos. Porque andar sozinho faz com que você comece a criar dentro de você como se fosse uma casca que vai fechando, que vai fechando, que vai fechando. Quando você se relaciona, você não dá margem para essa casca se fechar. Amém? Porque tem sempre alguém ali que está o quê? Alimentando você com o quê? Com algo que não te deixa endurecer nos seus sentimentos. E aqui eu não estou falando de personalidade, que cada um é de um jeito, amém? Mas eu estou falando de coisas que nós passamos na nossa vida e que endureceram o nosso coração. E que são essas coisas que o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer diferente se a gente entregar o nosso coração a Ele e decidir e crer que Ele pode fazer nova todas as coisas dentro de nós. E que aquilo que o Senhor faz novo, Ele faz novo de verdade. Não é força de expressão. O que é novo é novo. Porque aquilo que é velho, o Senhor já manda a gente jogar fora. Mas aquilo que é novo, Ele faz nova todas as coisas. Então, se eu quero algo na minha vida, o Espírito Santo pode me dar. Eu e você poderemos ter cometido as piores besteiras da vida, os maiores erros. Não existe erro que o perdão do Senhor, exceto não crer em Jesus, obviamente, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há nada que o Senhor não possa perdoar. E não há nada que o Espírito Santo não possa o quê? Fazer novo nas nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e colocasse a mão no teu coração. E num ato de fé seu, o que você gostaria que o Espírito Santo fizesse de algo novo dentro de você? É só você e o Senhor.
que é algo que você gostaria que o Senhor mudasse na sua vida e fizesse novo nessa noite, que o Espírito Santo transformasse. Como nós oramos aqui, não há culpa, porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Não há medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Não há nada que impeça, não há nada que nos separe do amor do Senhor. E o amor do Senhor, Ele faz nova todas as coisas no nosso coração. Enquanto eu oro, sonda o teu coração, abre, deixa com que o Senhor Deus possa cuidar da sua vida, cuidar do seu coração, renovar a sua mente, a sua fé. Soberano Deus, maravilhoso Pai, aqui na tua presença, Senhor, o Senhor sabe o que os teus filhos estão sentindo ou estão passando, Senhor Deus, e que não há nada impossível pelo Senhor, mas o teu Espírito que habita neles, o teu Espírito sabe e sonda todas as coisas, Senhor. Que aquilo, Senhor Deus, que tem incomodado eles, Senhor, aquilo que tem gerado culpa, aquilo que tem gerado transtorno, medo dentro deles, Senhor, eu peço por eles nessa noite. Eu peço que a tua graça, que a tua misericórdia envolva a vida deles, a tua graça, a tua presença, a tua paz seja sobre eles nessa noite, e que eles possam, Senhor, entregar hoje, Senhor, aquilo que precisa na visão deles, que precisam ser mudado, aquilo que precisa ser transformado e renovado nesta noite. Senhor, opera o teu querer. Fala com os teus filhos, Senhor, para que nada seja, Senhor, esquecido nesta noite, mas segundo o teu poder, Espírito Santo, o Senhor renove, o Senhor opere as tuas maravilhas, Senhor, que nesta semana, Senhor, eles possam ter experiências sobrenaturais contigo, Espírito Santo, e que o Senhor opere o teu milagre em cada um de nós, Senhor. Opera na minha vida, opera nas nossas famílias, Senhor, porque não há nada impossível do Senhor fazer, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama, e o teu amor é o amor que renova a nossa vida. Amém? Podem sentar. Tem um texto, eu estou encerrando, tá? Tem um texto de 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme ou quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Às vezes a gente tem medo de muitas coisas na nossa vida, só que no amor de Deus, esse medo é lançado fora. E quem é amado pelo Senhor se sente acolhido, não se sente órfão, se sente acolhido. Se sente o quê? Com a capacidade de amar também. Às vezes nós não conseguimos amar porque nós precisamos de amor. E esse amor quem pode nos dar é somente o Senhor Jesus. Porque diz a Bíblia que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ainda que você não consiga amar como você gostaria, não se preocupe. Busque o Senhor Jesus e peça: Senhor Jesus, eu quero amar o próximo assim como eu te amo. Eu não consigo te amar, Jesus. Me ensina a te amar. Deposita o teu amor no meu coração, porque o amor de Deus transforma. O amor de Deus perdoa. O amor de Deus cura.
No amor de Deus, as nossas palavras são palavras mais brandas, mais suaves. No amor de Deus, a gente reconstrói relacionamentos. No amor de Deus, Deus faz nova todas as coisas. Mas é um recurso que a gente não tem por nós mesmos. Nós temos que ir na fonte, que é Jesus. E essa fonte que, se eu der abertura, o Senhor vai me encher de amor, para que eu possa ser instrumento dele aonde ele me enviar. E as primeiras pessoas que Deus envia são aqueles que estão dentro da nossa casa, que é o mais difícil. Que é o mais difícil, que a gente convive com as pessoas nos conhecem, e ali são onde tem muitas vezes os maiores atritos, mas é ali que Deus forja um coração quebrantado, é ali que Deus forja um coração amoroso, é ali que Deus forja um coração sensível, tratado por Ele, porque o mundo lá fora é só pancadaria, não é? É só pancadaria, mas dentro de casa é onde o amor de Deus pode fazer a diferença na nossa vida e dentro do céu. Amém? Eu quero agradecer muito à igreja pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, eu e a minha família, na companhia dos irmãos. Sempre que sai a escala lá, eu já olho para ver se eu estarei aqui com vocês, mas a escala não depende de mim, depende da liderança da igreja, né? Mas sempre que eu posso, eu estarei aqui com vocês. Amém? E estou feliz também da presença de um amigo meu, Fábio Almeida. Quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, ele foi a primeira pessoa ali que sentou do meu lado ali, né? E a gente conversamos muito sobre muitos assuntos, né? E foi uma oportunidade muito boa que nós tivemos ali. Até campeonato de pebolim a gente jogou junto, né? Não ganhamos, mas e é uma pessoa muito querida. Eu já não via ele já fazia uns 3 anos, desde quando ele saiu da empresa, mas eu fico muito feliz, porque são amigos que a gente tem, que a gente se vê, e parece que é como se a gente visse, né, lá atrás. Não é verdade? A gente sente, pelo menos é o que eu sinto, tá, Fábio? É o que eu sinto em relação a você, tá? Só que as pessoas, a gente não vê muito, mas quando a gente vê, parece que veio ontem, né? Então a gente precisa cultivar isso na nossa vida. E agradeço aos seus familiares da sua esposa, né? Isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? E que vocês possam continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos encerrar? Vamos pôr de pé? Algum aviso, Isabel? Não? Pode encerrar? Então tá bom. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, nessa noite, que não foi obra nossa, mas foi obra do Teu Espírito, Senhor, que nos trouxe aqui, Senhor. Que a Tua alegria, Senhor, envolva cada um deles que aqui estão, Senhor Deus. Que a Tua paz, Espírito Santo, encha a vida deles. Que a força no Senhor se renove sobre eles. E que nesta semana o Senhor instrua a vida deles em todas as coisas que eles precisarem, e que eles sempre se lembram que há alguém, que é um amigo, um consolador, que está com eles, que habita neles e que caminha com eles para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana, o seu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Etc.